Fala, Crypto Trader, ou talvez Crypto Holder, por que não? Afinal, não é só de trade de criptomoedas que se vive aqui nesse mundo. Meu nome é Andrearo e eu vou mostrar para você duas formas de como a gente pode fazer hold de criptomoedas. Isso vai muito do seu perfil. Então vou mostrar duas estratégias e você vai ver qual que se adequa melhor a ele e sim, pode começar a fazer seus holds de maneira mais segura e com estratégia. Bora começar! As duas estratégias eu vou começar falando aqui e depois eu vou começar a compartilhar na tela para mostrar. Uma delas você vai se expor ao ativo independente do preço dele, mas você vai se expor ao longo do tempo. E uma outra estratégia, você vai identificar melhores pontos de compra, vai ter uma análise gráfica para potencializar as moedas que você quer levar. Mas o primeiro ponto, acho que independente de qual estratégia você vai seguir, é que você entenda o que você vai levar, qual projeto você vai investir. E para quem não sabe o que é hold, hold seria o seguinte, pessoal. Se você compra uma moeda, uma cripto, né, ou qualquer coisa, e você vai segurar, levar para longo prazo. Você não pensa em vender no mês seguinte, você quer segurar, vai fazer o hold dessa cripto e vai levar para longo prazo para vender. Se a gente olhar no passado, a gente pode ver Bitcoin, Ethereum, entre outras criptos, tiveram uma valorização absurda ao longo do tempo. Então quem comprou lá atrás e levou por anos, com certeza teve um ótimo lucro e isso é o que todo mundo, todo investidor quer ter no futuro, lucros. Então aqui vão essas duas formas, mas que nada adianta nenhuma delas se você não tiver um ativo bom. Inclusive, temos um vídeo de como analisar uma cripto, temos algumas análises de criptomoedas, então aproveite como analisar uma cripto e veja se o projeto tem potencial. Primeira coisa é essa. Não adianta nada você investir em meme coin, moeda de cachorrinho, que é só moeda que foi criada por um meme. Não existe um projeto. Então, o mais importante é você entender o que aquela cripto faz, se ela tem algum diferencial, se o token tem alguma utilização. Então, vamos pegar o caso do Bitcoin, o caso do Ethereum, o caso da Polkadot. São moedas interessantes que a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, que você pode realmente ter projetos por trás, elas vão solucionar alguns problemas, elas têm utilidade o token, então vale muito a pena um time interessante que criou. No caso do Bitcoin não vamos nem falar do time porque realmente o Bitcoin é um caso à parte, mas vale a pena você primeiro conhecer o que você quer investir para ver se faz sentido aquilo lá a longo prazo. Não adianta pegar uma moeda qualquer, vou investir, vou levar e algumas criptos ou muitas delas já deixaram de existir ao longo do tempo. Então muito cuidado, identifique se o projeto tem potencial, porque mesmo tendo potencial, muitos projetos já deixaram de existir. Então, o primeiro ponto é isso, analise uma criptomoeda. E agora que a gente já falou do primeiro ponto, que não adianta você investir em projetos de meme, de cachorrinho, que não tem sentido nenhum, primeira parte feita. Segundo, vou falar das estratégias. Então, vou pegar aqui o gráfico, vou compartilhar aqui a tela e olhando aqui, eu estou com um gráfico semanal do Bitcoin. Então, uma das estratégias se chama Dollar Cost Average, DCA. Mas o que é isso, André? O que é esse tal do Dollar Cost Average? Quer dizer que você vai formar um preço médio no ativo. Vamos pensar que eu vou comprar Bitcoin. Eu quero comprar Bitcoin e vamos falar que eu vou fazer aportes mensais no Bitcoin. Claro que você pode ter uma grana, tenho, sei lá, 20 mil reais, não sei lá, ou quanto for, não importa o valor, mas tendo um valor que você queira investir no mundo cripto, você pode pegar esse valor total e dividir em alguns aportes. Ou fazer aportes mensais, isso são algumas estratégias. E toda semana você pega aquele valor e fala que você não vai comprar os 20 mil de uma vez. Nesse exemplo que eu dei, você vai pegar 20 mil, vai dividir por algumas semanas, meses, e aí toda semana você vai fazendo pequenas compras daquele valor. Ou se você faz um aporte de 400 reais aí de cripto, você vai pegar, nesse exemplo, você vai dividir em 4 semanas e cada semana você vai fazer compras de 100 reais, por exemplo. Claro que aqui a gente fala em fazer em dólar e tudo mais, mas é só por exemplo, para que você entenda como funciona. Então aqui, nesse exemplo que você começou a comprar a partir dos $10.700, foi comprando a partir de outubro e chegou janeiro, primeira semana do ano de 2021 e olhar, já estava valendo quase 39 mil dólares. Provavelmente seu preço médio ficou nessa faixa aqui dos seus 20 mil, por aí se a gente for ver, fazendo uma conta de cabeça, seu preço médio estaria nessa faixa. Então você estaria comprando cada semana e quando a moeda sobe você vai pagar mais caro, mas quando o mercado cai você volta a comprar num preço mais interessante. Isso ao longo do tempo é uma estratégia muito utilizada para quem investe nesses mercados. Então se expor ao ativo ao longo do tempo, fazendo compras parciais, seja semanais. O legal é você fracionar a compra para pegar vários preços e não se preocupar realmente com o curto prazo.
porque não adianta nada. Você, o Bitcoin subiu, hoje a gente está falando do Bitcoin nesse exato momento a $42 mil, quase 43. Não adianta você se preocupar com curto prazo. Se você está pensando em fazer hold, você tem que pensar em longo prazo, senão nem comece a fazer, porque isso não adianta, você vai contra a própria estratégia, que é você realmente segurar aquela moeda para vender lá na frente. Então foco no longo prazo. Mas é claro que a gente pode identificar algumas saídas, alguma diminuição de exposição, isso tudo vai da sua estratégia. Não tem certo e errado, mas sim, uma das formas de a gente fazer, como eu estava dizendo, é se expor ao ativo ao longo do tempo. Mas vamos dizer que você começou a fazer hold lá em 2000, vamos falar logo quando o Corona Crash aconteceu em março de 2020. Provavelmente você comprou Bitcoin a 5 mil, foi comprar a 6, 7, 8, 9, comprou várias vezes, caiu um pouquinho, você fez um preço médio e chegou, vamos dizer nesse exemplo aqui, em fevereiro de 2021, Bitcoin a 58. Só que seu preço médio está em 11 mil, 12 mil dólares, que seja 15. Se fizer sentido para você realizar parte dos lucros, é algo interessante do mercado. Mas aí vai de cada um. Tem gente que vai realizar lucro porque você está com preço de 11 e está valendo 58, você pode realizar. Claro que pode. Agora tudo depende de para quando você quer levar. Você quer levar Bitcoin para daqui 10 anos? Então só vai comprando, vai se expondo ao longo do tempo. Se você quiser comprar de uma vez, quando fizer lucro de X% e realizar parte dele, também pode. Isso vai de cada um, não tem certo e errado. Mais importante é a gente ter essa estratégia de manter um preço médio aí ao longo do tempo, comprando nas altas e comprando quando o mercado cai também, aproveitando. Vai estar dentro da estratégia. Então, dollar cost average é essa estratégia que eu comentei de se expor no ativo ao longo do tempo, comprando na alta e comprando na baixa. Sempre você vai estar comprando. E uma outra estratégia também para você comprar, digamos que você não queira comprar toda semana. Fala, não, eu não vou comprar se o Bitcoin estiver nas máximas. Então, para quem já tem um pouco de conhecimento, pelo menos de análise gráfica, porque isso vai precisar, a gente estaria falando principalmente em entender quais são os pontos de suporte e resistência. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, esse gráfico semanal, hoje a gente está vendo aqui, como eu falei, Bitcoin, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 42.700 dólares. O que a gente vai pegar? Para traçar suportes e resistências. Então a gente pegaria aqui do TradingView, a gente pegaria a linha horizontal e aí a gente colocaria aonde que ela para, onde que o movimento, que a gente vê várias vezes o preço batendo nessa linha. Vamos pegar esse exemplo aqui, essa região. Lembrando que não é exatamente na linha, é na região. Então essa região dos 30 mil dólares, vou colocar aqui com o atalho do teclado alguma outra região que eu vou marcar aqui de suporte e resistência. Então vou marcar essa região, vou marcar essa aqui de topo histórico e vou marcar essa daqui também. Então, olhando bem por cima, eu consigo traçar algumas zonas de preço onde eu consigo identificar onde o preço acaba ficando. Então, talvez aqui também. Nessas 5 linhas que eu marquei, eu consigo ver que o preço, muitas vezes, ele, depois que ele subiu, ele sempre voltou, ele nunca ficou abaixo, né? Nunca fechou um candle semanal abaixo dos 30 mil dólares, apesar de ter chegado nos seus 28, por aí vai. Nessa região, ele nunca caiu. Então, toda vez que eu vejo que o preço está aqui em cima e o preço cai para uma região forte de suporte, quer dizer que é uma boa zona de compra. Da mesma maneira que a gente vê que quando o preço está aqui em cima, ele está segurando, inclusive nesse exato momento aqui em janeiro, a gente vê o Bitcoin que começou uma queda em novembro, em dezembro ela continuou e agora a gente vê o Bitcoin chegando no nível de 40 mil. Então a gente vê que 40 mil dólares é um suporte interessante. Claro que tem outros suportes, mas eu estou fazendo de uma maneira mais simples esse vídeo só para entender o conceito, que seria, para quem já conhece um pouco de análise gráfica e acompanha os conteúdos aqui que tem sobre TradingView e tudo mais, quem quiser conhecer mais, aproveita para ver os conteúdos do canal, já se inscreva no canal e acompanhe como fazer essas análises. Olha aqui, se você esperar para comprar Bitcoin quando ele vai atingir um suporte, você faz um aporte nessa região. Se o preço cair, você vai e faz outro aporte. Se ele cair, você faz outro aporte. E para isso você precisa ter caixa. Então, quando o ativo estiver nas suas máximas históricas, você pode até realizar parte do lucro. Como eu falei, não tem problema você realizar. Eu acho que isso vai de cada um e do seu investimento. Se você acredita que Bitcoin vai valer um dia 100 mil dólares, 200 mil dólares, meio milhão, não sei. Se você acredita nisso, você vai querer levar Bitcoin para longo prazo e não importa qual o preço de amanhã. Você acredita que esse preço talvez vai atingir daqui 5, 10 anos, você vai querer acumular bitcoins até lá. Então, toda vez que o preço chegar em um suporte gráfico, você vai começar a realizar compras. A gente estaria falando de compras nessa primeira suporte. O preço continua a cair, você vai comprar nessa região.
Se o preço continuar a cair, você vai ter outros suportes aqui, mas vamos falar em 30 mil. Vai comprar aqui. Seria um suporte mais forte, visto que nós estamos nesse começo de vídeo em janeiro de 2022 e esse preço já está aí desde dezembro de 2020, né? Para falar desde 2021, há um ano que esse preço não cai dos 30 mil dólares. Então, uma zona muito forte de suporte. Para ficar claro então, dois conceitos que a gente falou aqui e vamos falar de mais alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, a gente falou de exposição a cada semana, por exemplo. Então, você dividir aportes que você vai fazer. Então, fazer vários aportes e vai ter um preço médio ao longo do tempo. Se o ativo subir, você vai comprar ele mais alto. Se ele cair, você vai conseguir comprar, mas você não se importa. Você pensa que Bitcoin, hoje ele vale pouco. Você tem em mente que é um bom projeto, que aí vai valer muito mais no futuro. Então, investir em bons ativos que você acha que vai ter futuro. Outro ponto, se você acha que vai ter futuro, você não vai se preocupar numa desvalorização de curto prazo. Se você acha que há 5, 10 anos, talvez esse seja o seu investimento de hold, que seja 3 anos, se você acredita que esse preço é um preço muito pequeno e os fundamentos do ativo não mudaram, você não tem por que sair vendendo na primeira queda. Então, nas quedas, você tem que aproveitar para fazer compras, aportes e não vender. Você tem que vender quando o preço vai atingir as máximas históricas. Então, quando o Bitcoin bateu aqui em outubro de 2021, novembro, que ele bateu a máxima histórica, aqui talvez sim seria um ponto de venda, visto que todo mundo está querendo entrar no Bitcoin. E é o que aconteceu, muita gente realizou lucro e o Bitcoin começou a sua queda até dezembro, onde teve uma queda ainda maior e começando o ano. Então, quem realmente conseguiu vender você pode ter um valor para levar para longo prazo, eventualmente você vai comprar na baixa, vender um pouco na alta. Parece fácil comprar e vender na alta, algo muito simples, mas muita gente faz o contrário. E é isso que eu não quero que você faça no seu hold. Hold você vai levar pensando em longo prazo. Se o preço cair hoje ou amanhã, não importa, você vai ter a moeda. Você vai continuar tendo um Bitcoin, 2 Bitcoins ou seus satoshis de Bitcoin, não importa. O que importa é você saber que aquele ativo é bom, que você acredita nele no longo prazo e que os fundamentos dele não mudaram. A não ser que o Bitcoin vire uma farsa do dia para a noite, aí sim você vai deixar de vender ou não faça mais sentido nenhum ter Bitcoin. Mas vamos falar a verdade, né? Até hoje a gente não teve nada nessa linha. Vou pegar mais um para a gente mostrar, vou pegar o Ethereum, gráfico semanal do Ethereum. Se for traçar também alguns suportes e resistências, só para a gente ter aqui algumas coisas, para entender algumas zonas de preço. Exemplo, tracei alguns suportes e resistências aqui, só para a gente poder falar. Então, se hoje o preço do Ethereum, olhando as últimas semanas, a gente pode ver essa zona aqui um pouco maior. O preço está em 3.200 dólares aproximadamente. Quer dizer que ele está em um suporte. Então, quando ele bateu aqui, quem estava pensando na segunda estratégia compraria porque ele estaria em um suporte. Se o Ethereum cair mais, talvez ele vai cair para essa região aqui de suporte, você vai comprar novamente, porque você vai comprar quando ele cai, porque você acredita que o Ethereum é um bom projeto e que ele vai se valorizar, que esse preço não faz sentido. Porém, quando chegar aqui em cima, que na máxima histórica, você não vai pensar em comprar, somente em vender ou não fazer nada, só levar o ativo para o preço que você acredita. Só que muitas vezes você vai fazendo essa estratégia e o preço sobe, e aí o que acontece, igual aconteceu aqui, não, aqui é a máxima histórica, não vou comprar. Aí o ativo que você não queria comprar a 1.300 vai e bate 4.000 dólares. Então você nunca vai saber se esse preço ele é o máximo. Você talvez não vai comprar agora diante do cenário. Só que um dia, se o Ethereum bater 7.000 dólares, ele voltar para 4.800, que era a máxima, já vai virar um ponto de compra para você diante do cenário atualizado. Nesse momento, talvez não faça sentido. Por isso que vai muito da sua estratégia. E aí, se você tiver aquela outra de dollar cost average, você compraria toda semana. Então, uma semana você comprou o Ethereum a 1.200, teve semana que você vai pagar 4.000 dólares, 3.000 e por aí vai. Então você sempre vai ter um preço médio do ativo e aí você vai ter uma exposição nele ao longo do tempo. Eu espero que tenha ficado claro aí duas estratégias, uma usando mais análise gráfica para comprar em suportes e a outra de dollar cost average, onde você vai estar se expondo no ativo ao longo do tempo, dividindo aportes. Então são duas estratégias, mas de nada adianta se você não tiver um bom ativo. Se você tiver um ativo ruim, ele não tiver futuro, não adianta você segurar uma moeda que lá na frente não vai talvez nem existir. Então escolha bons projetos, entenda o que eles façam, o que eles vêm se propor a resolver, qual a utilidade do token. Se tiver futuro, faça o aporte de acordo com a sua estratégia. E principalmente para quem utiliza só o mercado cripto para fazer investimentos, mas não vive dele, não tem tempo de ficar analisando, talvez dollar cost average seja uma boa estratégia. Então,
Fica aqui somente dicas e pense sim em longo prazo. Não se desesperem nas quedas e aproveitem para comprar nas quedas e não vender. Vender você tem que pensar quando o preço está nas máximas e quando ele cai, se nada mudou de fundamento, você aproveita para comprar. Por isso que a dica que a gente deixa sempre, independente da sua estratégia, tenha caixa. Sempre tenha um pouco de caixa. Quando o mercado cai de maneira irracional e você consegue ver aquele seu ativo, você consegue ainda comprar mais por um preço muito melhor. Então agora que você já sabe como fazer seu hold, deixa aqui nos comentários se você sabe como armazenar sua cripto de maneira segura e se não sabe, se gostaria de aprender, que a gente fizesse um vídeo sobre esse tema, falando de wallet. E até mais. Um abraço.